Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Arque Pode Tudo, porque aqui você pode tudo. E hoje nós vamos falar sobre um assunto de extrema importância. Vocês sabem que por trás de cada designer, de cada arquiteto, existem várias empresas trabalhando juntas em sincronia para tirar o projeto do papel. E a qualidade de entrega dessas empresas é o que traz o sucesso à obra, né? Então, hoje a gente vai falar sobre contratação, sobre parcerias, como escolher bons parceiros e o que isso implica no resultado final, né? E durante todo o período de obra também, porque são meses que a gente passa em contato com eles, né? Tendo esse retorno, esse feedback, essa entrega. Então, para isso, nós convidamos dois arquitetos muito queridos, de carreira muito consolidada, premiados também, não é, Cris? Super renomados, querido Pedro Gismondi e a Cris Adrião. Sejam bem-vindos! Prazer estar aqui com vocês, é uma honra, fico muito feliz pelo convite e poder compartilhar um pouquinho dessa história linda, né? Essa história linda da nossa de profissão. Obrigada pelo convite também, muito feliz de estar aqui, principalmente até com a companhia do meu amigo. Sim, muito de sempre, o Pedro Gismondi, companheiro de eventos, de viagens, de prêmios. São muitas experiências, né? Vocês têm muitos anos, muitas histórias, muitos anos de carreira. E a gente também convidou vocês aqui porque a gente sabe que vocês têm parceiros de longos anos, né? De 10, 15, 20 anos. Então, vocês têm muita bagagem para contar para a gente. Sim, e a gente, assim, tem uma parceria, assim, muito parecida, né, Pedro? Sim. Alguma coisa diferente, mas a gente tem uma trajetória de parceiros, de eventos, bem parecida. Os anos de experiência acabam, né, consolidando isso, porque é muito importante quando a gente coloca para o cliente a importância da parceria, né? Eu sou formado há 35 anos, então, nesses longos anos aí, a gente foi escolhendo, de acordo com a vivência, os que melhores atendiam, né? Sim, foi uma seleção a longo tempo, né? A longo tempo, até você conhecer, nós sempre somos convidados para visitar as fábricas, então você conhece todo o processo, né? E quando a gente coloca na casa do cliente, a gente explica para ele a importância dessa escolha, porque pela qualidade, pelo produto, pelo pós-venda, você vê desde a hora, quando você vai à fábrica, conhece a fabricação, o produto. Então, quando você está na obra, na hora da montagem, você vê o trabalho perfeito. Então, aquilo te passa segurança e passa para o cliente isso. É uma, né? Tranquilidade, né? Tranquilidade. Exatamente. Mas vamos falar um pouquinho da trajetória de vocês, porque a gente tem muita curiosidade, né? É verdade. Pedro começou no estilismo, né? Era estilista durante 14 anos. Sim, eu fui estilista. Porque assim, a moda e a arquitetura caminham juntas, né? Sempre. Como que esse conhecimento, essa experiência influencia na verdade, até hoje? Foi muito importante na minha carreira, porque foram 14 anos e, nesse período, eu viajava muito pelo mundo para fazer pesquisas de moda. Você se formou em arquitetura antes? Não. Eu já era arquiteto e fazia alguns projetos, vendia. O projeto só não acompanhava a obra porque a fábrica me tomava muito tempo, né? A parte quando eu fui estilista. Então, quando essas viagens aconteciam, eu tirava o máximo de proveito, porque quando a gente diz que a moda caminha junto com a arquitetura, a gente fala de formas, texturas, cores, né? Então, tudo caminha lado a lado, né? É muito importante. Eu lembro que a Delano fez um desfile, o produtor, o diretor, dentro da fábrica da Unicasa, né? E a Delano fez as passarelas, convidou vários modelos, né? E a fábrica lotada, e pegaram estampas de estilistas famosos, tipo o Reinaldo Lourenço, né? Fizeram a estampa da Animale. Então, aquele lançamento, depois, um tempo depois, eu fui convidado, junto com a minha amiga Cris, a reproduzir, né, algumas desses lançamentos, né, dentro de um espaço. Eu fui convidado para fazer o Quarto do Rapaz, onde eu usei a estampa do Reinaldo Lourenço, assinada por ele, e foi um sucesso. Foi o lançamento da Porta Move também. E a Cris, que vai falar um pouquinho do espaço dela, usou a estampa da Animale, que ficou belíssima, não foi, Cris? Nós fomos convidadas, como sempre, né? A gente, é muito engraçado que nós somos dois escritórios separados, todo mundo sabe que eu sou Cristiane Adrião Arquitetura e ele, Pedro Gismondi Arquitetura. Mas nós estamos sempre nos eventos compartilhando do mesmo espaço, fazendo espaços separados.
Esse espaço da Delano era no mesmo ambiente, eu fiz era o home office, que a Animale, ela fez uma estampa, assinou uma estampa para Animale para a Delano, que era uma estampa de animal print, que na época estava super em alta, né? Então era um zebrado, mas era um zebrado assim com classe, era aquela coisa assim, bem nude. Um tom bem assim, conceitual. Bem conceitual, com branco. Traduziram isso para o padrão da marcenaria, da madeira. Da marcenaria, na textura, que eu tive que usar com muita cautela para também não ficar aquela coisa over, brega. Fazer um espaço assim, conceito. Sim. Usei em alguns detalhes, fazendo uma conexão com as roupas, que na verdade as pessoas andavam com aquelas roupas. Aquela textura que eu tinha, era numa parte de um painel que saía luz para cima, luz para baixo. As pessoas tinham aqueles vestidos, ou uma saia, ou uma blusa. Eu via as pessoas na rua. De luzes também. Eu achava, eu adoro luz. Todo espaçozinho que tem, eu vou arrumar um jeito de sair uma luzinha também. Mas eu achava legal que eu olhava as pessoas andando na rua e eu sabia que eu tinha reproduzido aquela textura em um projeto, né? Um projeto assim com bastante identidade. Ele era desenhado na madeira, textura? Era uma textura que era tipo uma... Que máximo! Era um zebrado com classe que eu usei pontualmente, porque tudo que a gente sabe que algumas coisas, assim, para não cansar também, a gente tem que fazer uma leitura assim, tem que tomar cuidado. Exato. E ficou bem bacana. E nesse espaço, que foi com essa assinatura, né? Eu fiz com bastante identidade, fiz fazer o animal print, que era uma textura, tendo uma assinatura com bastante personalidade, né? E integrando com o Pedro, que era um outro estilista. Era no mesmo espaço. Então, nosso espaço tinha uma conexão. Era Animale para Delano e o teu era Reinaldo Lourenço com a Delano. E a gente assinou esse espaço muito em sintonia, não só esse, como outros espaços que a gente vai falar depois. Que é uma amizade antiga, né? São muitos anos de amizade? Nossa, quase 20. Você estava grávida quando eu te conheci. Eu conheci Pedro, na verdade, Pedro, ele trabalhava na F. Sim, eu era uma arquiteto, loja que eu adorava, né? A F era uma loja super conceito e tinha uma mostra na F que eu fui convidada para fazer. E eu grávida, quase tendo João Pedro. Que no final, eu acho que na inauguração eu já tinha tido ele, que eu acho que atrasou um pouquinho a inauguração. Aí eu lembro que foi um home office. Aí eu me lembro que tinha um espaço que tinha um quadro grande. Aí Pedro, não, bota esse quadro. A gente já tinha uma sintonia. Eu fazendo o quadro, tinha um quadro que eu queria grandão, assim, colocar. Aí Pedro, por que você não coloca esse quadro atrás do sofá, meio descolado, né? Meio descentralizado? E ficou o máximo. Tipo assim, eu já gostei da ideia dele, a gente já tinha uma sintonia desde, olha quanto tempo. Meu filho tem 16 anos. Desde que se conheceram, né? 16 anos atrás, a gente estava junto numa situação, eu ali comprando ali na F. E depois disso, a gente se reencontrou nos eventos de arquitetura. E fomos caminhando, muitas viagens, muitas premiações, porque, na verdade, nós nos identificamos muito, temos uma amizade muito grande e a profissão em comum, né? Então, que a gente ama. E esse lance que a gente estava falando da moda, hoje nós tivemos, semana passada, uma experiência muito incrível que... Nós fomos ao Casa Cor, eu com a Cristiane, mais uma amiga profissional também, a Magda Cury. E na hora que eu olhei, elas chegaram para a gente, né, ir para o evento, eu olhei os vestidos e eu falei, gente, vocês estão uma cor terracota, a paleta. Engraçado que quando elas chegaram no Casa Cor, conforme elas estavam andando nos ambientes, pareciam que elas estavam integradas à paleta de cores. Eu cheguei na paleta total, sem saber, porque, assim, na verdade, paleta, né? Eu já tinha ido no Casa Cor outros anos ali, que foi o mesmo lugar. Eu já sabia que a casa era aquela cor. Mas foi muita coincidência. Quando eu me vi, eu saí de casa, quando eu cheguei, que eu entrei, eu vi que eu estava ali na paleta igualzinha, um pouquinho mais clara. Aí fiz sessão de fotos, né? Porque, assim, todo lugar eu estava fazendo parte da arquitetura. Eu estava me sentindo uma escultura ali sentada. Ao mesmo tempo que eles lançam a tendência de arquitetura,
a moda também lança. Moda então, na hora que acontecem os eventos, você acaba vendo que está tudo... Porque, na verdade... Vem a Pantone, né? A Pantone vem. a Pantone. Mostra, E, na verdade, Vai a todo conexão de arquitetura com a moda é muito junto, porque a gente tem o ser humano como centro, né? Que Isso. vai o vestir, né? E o morar. Isso. É o lifestyle também, Sim, né? Então, sim. assim, isso é muito bacana. A gente tem, assim, o estilo de vida da pessoa, muitas vezes, pela personalidade da pessoa, a gente já pode ver como que é a casa dela. É verdade. E falando dessa parte do lifestyle, né, que até a Delano é uma loja que ela faz essa sintonia muito com o lifestyle, é uma loja de planejado que está muito voltada para essa conexão de moda e arquitetura, mas a gente vê que elas têm em comum porque a gente trabalha com proporção, a gente trabalha com textura, com cores, a gente trabalha com escala na hora que você vai fazer, de repente vai fazer um projeto desenhar um vestido, tem toda proporção, Sim. cada um nas suas particularidades, nas suas escalas diferentes, mas a gente trabalha com proporção, com escala, a gente trabalha com estética, os dois sempre querendo inovar, né? Sim. Sempre tentando inovar, buscar, tanto que as principais feiras de Milão, feira de moda e feira de arquitetura e design. São, assim, as duas frentes principais de Milão, né? E eu acho que trabalha junto essa parte de cor, das formas. Quantos estilistas se inspiraram nas formas arquitetônicas? Eu estava pesquisando na época que a gente fez esse espaço da Delano, comecei a estudar essa história de moda. O Yves Saint Laurent no movimento da Bauhaus, né? Sim. Então, essas linhas retas, né, do traçado, talvez, na hora de fazer as roupas. E Traduziu o mesmo conceito, né, para moda. Exatamente. Tinha um vestido no showroom, na entrada, que era uma réplica do Guggenheim. Muito prata. forte, muito então, forte. Então, assim, essa. eles mostram realmente que a arte, a arquitetura, né, a moda, elas andam juntas, elas caminham juntos. Desde o início da humanidade, se você for perceber, a arquitetura, né, marca épocas, a moda também. Então, elas caminham juntas, de alguma forma ou de outra, elas caminham juntas. Isso foi um pilar também na sua profissão de arquiteto, né? Sim. Você levou muita bagagem, né? Desde que eu me entendo que eu nasci, 4 anos eu já desenhava à mão casa e dizia para o meu pai que eu ia ser arquiteto. Eu jamais pensei em outra possibilidade. E o estilismo aconteceu de uma forma inesperada. Foi um braço, né? Mas, assim, eu sempre desenhava casas, né? Montava casa de madeira, fazia escada, botava lata de goiabada como piscina. Eu fiz muito isso. E aí, eu assim, gente, e minha mãe falava, meu filho, que é isso? Eu falava assim, estou fazendo uma casa, mãe, estou fazendo uma casa. E ela, você não tá eu falei, você é piscina? arquiteto. E nunca passou pela minha cabeça fazer outra coisa. Eu amo muito o que eu faço. Eu acho que isso acaba aparecendo, né? Ela reproduz a nossa alma, né? É claro que você tem que pegar, como a Cris falou, o perfil, você tem que ouvir muito, 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 muito. Eu acho que a arquitetura tem muito de psicologia também, então você tem que realizar, embora você seja um profissional, você vai direcionar o trabalho para aquela família, para aquele cliente, para aquela cliente. Então, assim, você escuta muito, você faz aquela entrevista, você tem que estudar muito para traduzir o sonho deles. Tem que muito dessa escuta atenta, desse olhar E a gente, observador, a gente não é? tem que estudar o cliente, assim, a leitura do cliente até no modo de se vestir. A gente tem que estar antenado. Ele em silêncio, ele já porque fala dessa. assim, é uma linguagem oculta que já traduz. Como que vai ser? A gente, de vez em quando, pode se enganar. Já aconteceu comigo, eu vou contar também, aqui. Eu posso dizer para você, assim, que 98% das vezes eu acertei. Eu olhei para o cliente, a gente conhece conversando, o modo de se vestir, o modo de falar, a gente sabe, já pesca como que vai ser o conceito da casa dela, né? O modo de viver, né? É a parte do lifestyle mesmo, que vai reproduzir dentro da casa. Quando você começa a escutar sobre a rotina da família, você já começa a desenhar um cenário. Por isso que eu estava conversando aqui até no início, assim, dos bastidores, né? Que 99% das vezes eu acho que eu acertei. Uma vez eu acho que eu errei feio. Eu nunca tinha acontecido isso comigo, que eu acho que eu fiz uma leitura de uma pessoa completamente diferente. Às vezes era o dia dela, eu não né? sei o que aconteceu.
foi a única pessoa que, normalmente, eu acho que eu sou acostumada a chegar, caramba, Cris, como é que pode? Era justamente porque, às vezes, o próprio cliente, ele não sabe o que ele quer. Mas quando eu olho para o cliente, eu já falo, você não é do porcelanato, é fosco, não adianta. Você é do polido. Você é do porcelanato polido, você é aquele que vai ter o toque de dourado, na medida certa. Aí já falo pro outro, não, você já é aquele preto com aquele sofá de couro, Sim. bem minimalista. A gente pesca o conceito, Sim, é verdade. né? E assim, a moda e a arquitetura, elas têm duas coisas em comum. O conceito, a gente está sempre buscando o conceitual também, o conceito, a identidade da pessoa, no vestir e no morar. E essa parte toda do viver, né? Sim. E essa conexão do criar. A criação. Acho que nos dois a gente tem o fundamento da arte também, Verdade. da inovação. É verdade. A arte, eu acho que estilista também é um artista. Sim. Sim. Da forma que a arquitetura, a arte, tudo. Hoje em dia a gastronomia também está entrando no mesmo, acho que gastronomia, moda, arquitetura, daqui a pouco está tudo. Eu costumo falar que arquitetura e moda são artes usáveis, né? Sim. E as duas coisas, assim, as duas têm a preocupação também com conforto térmico, né? O conforto visual, a estética, o conforto, tanto a arquitetura quanto a funcionalidade, né? A estética, né? Porque arquiteto acaba que tem a funcionalidade, mas a estética na roupa também tá assim. Gente, são muitas experiências, muitas inspirações, muitos projetos. Agora, para colocar esse projeto, para sair do papel, a gente depende de muita gente, né? Sim. São muitas empresas, são muitos parceiros, muitas pessoas envolvidas. Você tem... Nossa, para você tirar um sonho, um projeto do papel, até chegar ao ponto de você ir lá e fotografar. E o cliente entrar e conhecer onde ele vai viver. Exatamente. São Quantas muitas pessoas etapas passam, que acontecem ali, que E o tem que arquiteto fica ali ser orquestrando, estudadas. né? Exatamente. É uma verdadeira orquestra. E Uma é- sinfonia. E é uma compatibilização. O tudo. cliente, às vezes, ele não tem noção. Não tem. É uma coisa que eu estava conversando no início aqui. É só fazer isso. É pequenininho. Esse pequenininho, muitas vezes, dá mais trabalho É do que verdade. qualquer Não, coisa essa grandiosa. semana me procuraram falando, não, eu só quero jogar uma parede para frente da sala, a cozinha aumentar para cá. Só isso, só mexer a parede. Tem piso, tem fogo, tem coisa. O que precisa para Quantas isso? coisas vão ser tiradas por conta disso? Nossa, por isso, só uma parede feita. Não é assim, Então, né? é uma situação assim que é muita coisa que a gente tem que compatibilizar e administrar. São muitas informações. Esses, muitos detalhes. a gente acaba que fica com a responsabilidade de todos os fornecedores, porque a gente é o eixo. Isso. Verdade. Nós Por somos isso é o bom eixo. você ter os bons parcerias. Exato. Por isso que é importante que esses eixos, essas pessoas, né? Nós somos o Sim. eixo. Sim. Que essas pessoas, esses fornecedores estejam alinhados com a gente. É verdade. Porque A no credibilidade. final a gente consegue administrar melhor. Se tiver algum problema, a gente sabe que muitas vezes eles são resolvidos até em respeito à parceria e à Sim. fidelidade que Sim. nós Com temos certeza. com essas empresas. É um que vínculo que se muitas cria, né, de vezes, trabalho. essas empresas, muitas vezes, elas por ter uma fidelidade da gente com eles e eles com a gente, eles conseguem resolver os problemas. O cliente não fica solto. É como se tivesse um escudo. O arquiteto é como se fosse um verdade. escudo. Exato. E até a gente chegar ao ponto de indicar uma empresa é porque realmente a gente confia. Sim. Né? Porque a gente enxergou um valor ali, um valor de entrega. A gente enxergou que aquela Sim. empresa está preocupada com o resultado final, não só com a venda, não só Não, com e fechar um negócio. E até para a gente Né, chegar a gente- lá é porque a gente passou por outros Sim. e parou em um, E é porque parou. aquele é bom. É. Né? Então, até você escolher, assim, Início de existe carreira, hoje no você passa mercado... por muitas surpresas também. Sim, empresas que estão aí no mercado há 30, 40 anos, e algumas saíram por conta até mesmo de não atender as expectativas de profissionais e de clientes, mas as maiores, aquelas que a gente levou anos, a gente conheceu a fábrica, elas estão juntas justamente para você, no final... Entendeu? Eu acho que não tem dinheiro que pague. Entendeu? O cliente ligar, tirar uma foto tomando um café no lugar que você projetou, falou muito obrigado. É verdade. Eu estou encantado com isso. Eu acho que isso não tem
pelo menos para um arquiteto, para um designer, isso não tem preço, não tem valor, né? Então, tudo isso, como você falou, como você assiste um filme, no final vem aquele 2 minutos de créditos, porque a pessoa não chega ali, passa o filme e acabou, conta a história, acabou. O que existe por trás, os bastidores para você montar uma peça, tudo para você, aquilo que eu te falei, para você tirar do papel e você colocar aqui, o que envolve, além da criação do artista, do idealizador do projeto, né, da equipe toda que participou daquilo ali, até o final, você tem 10, 20 empresas envolvidas. Então, quando a gente chega para o cliente, por favor, se puder, negocia, tenta, a gente vai tentar um desconto para você, mas por quê? Porque vai te dar o pós-venda, que é o mais importante hoje, que todo mundo pede. Garantia, pós-venda. Entregar qualidade também, entregar qualidade e funcionar. E as noites de sono tranquilo. Tem cliente meu, olha só, tem um cliente meu, que ele até vai me escutar, ele vai saber que eu estou falando dele, vai rir. Ele fala assim, já sei, já vai você lá no seu circuito Cristiane Adrião Arquitetura. Ele diz que eu tenho o meu circuito. O meu circuito são as lojas, que ele diz que eu... Sim. Mas que no final, porque ele até me indicou para outro cliente, falou, olha só, ela já vai te levar no circuito dela. Mas esse circuito, eles me dão um respaldo técnico, eles me dão um respaldo depois, assim, até na hora de especificar, entendeu? Sim, porque eu acho assim, você vai especificar um piso, você é arquiteto, você tem de uma maneira geral, mas às vezes você tem um respaldo técnico de uma pessoa que só trabalha com piso. Sim. Que vai te dar até uma orientação que sabe mais que você. Às vezes é um arquiteto que só trabalha com piso. Que às vezes chegou um lançamento também que ele acha que, poxa, a gente vai falar, Cris, esse piso aqui na área externa vai ser melhor, esse aqui está dando problema. Então, eu sei onde que eu estou pisando. Então, as minhas parcerias foram conquistadas ao longo de... Olha, eu estou desde 1996. Me formei em 96. Já tem 25 anos que a gente está nessa luta. Então, eu já tenho minhas parcerias e o que eu acredito, como trabalhar, já tão consolidado. Sim. Que é difícil trocar. Às vezes a gente até quer. A gente, é lógico que tem que fazer, dar oportunidade. Mas quando o negócio está dando certo... Time que está ganhando no semestre. Time que está ganhando, você é bem resolvido, as pessoas te atendem bem, te dão uma assistência técnica, assim, diferenciada. Você não se sente um número. Exatamente. Você sabe que... Quantas vezes já liguei para a vendedora da Delano? Tipo, 11 horas para resolver problema, vai me atender. Sim. Quantas vezes? Isso é diferenciado, é único, porque às vezes o cliente, ele se identifica com alguma empresa, alguma marca, entendeu? Às vezes você não trabalhou tanto, mas você conhece a história da empresa, sabe que tem credibilidade, e a gente vai sim dar oportunidade e atender o desejo do cliente, porque é muito importante você ter os seus parceiros, mas respeitar a opinião do cliente e do mercado. Então, você sabe o que é bom, entendeu? Embora você talvez não tenha trabalhado tantos anos com aquela empresa, eu falo para você que nesses 35 anos, eu acho que eu já trabalhei com todas as marcas, eu não tenho problemas com as que eu assino embaixo, que eu garanto, porque eu conheci as fábricas, porque eu já vi a pronta entrega, o trabalho, a dedicação. Então, mesmo que não esteja naquele de primeira indicação, que é o que eu me sinto 100% seguro, tem muita empresa boa no mercado, entendeu? E quando o cliente fala, normalmente hoje, principalmente eles pedem, Pedro, eu gostaria de pelo menos 2 ou 3 orçamentos. Então, você pega, de repente, o cliente sugere um e você coloca mais 2. E aí é uma questão realmente, já que todos os 3 têm o mesmo nível padrão de qualidade, de preço, pós-venda, aí a gente deixa à vontade. O importante é a satisfação do cliente e o resultado final ser perfeito, né? Eu acho que todo mundo busca isso. Né? Exatamente. Olhar e falar, nossa, ficou igualzinho, olha, ficou lindo, né? Verdade. E essa questão de parceria também, por exemplo, revestimento, né? Já aconteceu de algumas vezes a gente especificar um revestimento e o vendedor falar, às vezes, se o cliente fosse direto numa loja
sei lá, por exemplo, de home center, ele não ia ter esse feedback. Não, e às vezes a gente vai falar com o vendedor e o vendedor fala, não, olha só, mas esse aqui, muitos arquitetos já vieram reclamando que o resultado não ficou bom, não coloca esse, bota esse. E a gente troca, faz essa alteração, mesmo a gente especificando o outro, né? Até para especificar, você sente uma parceria. Exato. Porque muitas vezes, antes de estar com o cliente, eu vou na loja, eu dou uma pré-selecionada, já converso sobre o que eu estou pensando, já vejo... A diferença é o comprometimento, né? Porque aquela pessoa ali, ela sabe que a relação que você tem com ela é duradoura. Você vai estar sempre ali. Né? Então, não é um cliente que entra na loja, vai embora e o vendedor nunca mais vê. Nós temos uma relação que a gente constrói, então eles têm esse comprometimento com a gente de fazer dar certo. Eu construí esse amizade, cuidado, né? que vai muito além do profissional. Eu acho assim, que nós... Eu falo por mim e por Pedro. Sim. Nós, no nosso... tempo que a gente tem, a nossa trajetória, nós construímos parcerias verdadeiras mesmo, que viraram amigos. Sim, e nossos amigos, nós somos assim, amigos também de profissão, muito além de competição, é uma sintonia, é uma amizade de um querer ver o outro. Um torce pelo outro. Torcendo pelo outro. Quer ver o sucesso, um aprende com o outro. Eu acho que essa troca é muito boa. Eu tô botando um projeto, eu mando para Pedro. Pedro, o que você tá achando? Eu não tô gostando. No outro dia a gente troca muita ideia. Eu te mandei isso aqui, gostou? Eu mandei um projeto que eu tava tirando foto, que eu encrenquei com um negócio lá. Antes de eu falar, ele falou a mesma coisa que eu já tava incomodada. Eu já tava incomodada. Quando ele falou, eu passei mal, né? Eu falei, eu já tava não lembra aquele dia que sim. Então, assim, é uma coisa que a gente é muito conectado. E, como a nossa trajetória também assim, foi muito parecida, a gente sempre comprou muito nas mesmas lojas, né, Pedro? Sim. A gente acabou fazendo super viagens, assim, de premiações, são muitas histórias de... Sim, na Delano mesmo, não só a Delano, mas em várias outras. Na verdade, eu vou citar alguns nomes, porque assim, o Uniflex eu fiquei 5 anos em primeiro lugar, então assim, eu viajava muito. Mas assim, era uma coisa, eu entrava como se fosse na minha casa, eu comprava como se fosse para mim, dentro do conceito do projeto que eu havia feito, entendeu? Claro. Então, as coisas fluíam assim como... Sabe, o prêmio, na verdade, a premiação é uma consequência. Né? É uma coisa que você não faz para ganhar prêmio, você trabalha e aquilo vem de uma forma, né, de reconhecimento. Então, é muito bacana, é muito gratificante. Eu digo para vocês que, acredito que todos, não só eu, 90% dos clientes, eles acabam se tornando amigos. De tanto você conviver, sim, você realizar o sonho, se ele ficar satisfeito, ele vai te indicar para todo mundo. Eu já tenho, pelo tempo de serviço, eu já estou com 3ª geração do primeiro cliente. Eu fiz o pai, estou fazendo o filho, agora estou fazendo o neto, entendeu? Então, isso... E eles fazem questão. E assim, a pessoa chega para mim, eu fui na casa da pessoa, diz o nome da pessoa, eu olhei e perguntei quem foi o profissional que fez este espaço. A pessoa liga, conta quem foi, por que esteve lá, olhou, o que ela se identificou e por que ela me ligou, entendeu? Então, as pessoas, quando vão em mostras, né, elas se identificam, às vezes, mais com um perfil de profissional, sim, do que o outro. Por isso é que eu acho que tem espaço para todos, porque todo mundo. A pessoa olha, eu digo que ela compra aquilo que ela vê. Se a pessoa chegar num espaço, você quando vai comprar uma roupa, você olha na vitrine, meu Deus do céu, o que é aquilo? Aí você chega num ambiente e aí você se sente assim, meu Deus, eu queria isso dentro da minha casa. Já teve, assim, momentos em que o cliente chegou, como a Artefato faz, onde muitas lojas, outras lojas fazem. Eu fiz, por exemplo, na Loft, eu fiz a vitrine vários anos. Eu fiz, na época, o projeto de arquitetura foi do Marcelo Campos e eu fiz toda a parte de interiores de todos os ambientes para a inauguração. Então, teve uma cliente, que a dona até é muito amiga, falou para mim, Pedro, a cliente entrou na vitrine e falou, eu quero esta vitrine sem tirar uma peça. Eu quero pegar isso e levar para a minha sala. Então, quando ela me falou isso, eu falei, não acredito. Ela falou, é verdade, ela é verdade. Ela entrou, ela passou, olhou, parou, entrou com o marido. É isso que nós queremos. Então, acho que quando a pessoa vai na mostra, olha um ambiente, olha um espaço, fala, nossa, vai lá, procura o nome do profissional. Isso é fantástico. Para o profissional, isso é um prêmio, entendeu? Mostrar que aquilo que você levou tanto tempo para fazer foi reconhecido. Né? É maravilhoso. Isso não tem preço, não tem.
Não tem. E vocês fizeram a UVO também, não foi? Sim. Nós fizemos a UVO, como foi na Delano que a gente falou que era um espaço grande, que foi dividido, eu fiz o home office e ele fez o quarto, a suíte, na UVO nós fizemos a vitrine, metade para cada um também. E a gente foi, assim, super bem resolvido. 2 escritórios, mais uma vez, independente, Cristiane Adriel Arquitetura, Pedro Gismondi Arquitetura. Só que a gente, um do lado do outro, eu com estar e jantar e ele com estar e jantar. E a gente não brigou por nada. Tudo que eu gostava, ele gostava do outro, diferente. E o nosso projeto ficou completamente diferente, Sim. cada um com a sua identidade e completamente em harmonia. Sim. A gente ficou assim, foi um espaço maravilhoso, integrado, a gente colocou tudo que a loja tinha de melhor, sim. A gente, assim, ousou, a gente fez uma vitrine que eu te confesso, foi muito diferenciada. Foi um trabalho incrível, a liberdade lindo. que eles nos deram para criar, eles falaram, escolham o que vocês quiserem. Aí eu lembro que a Cris me perguntou assim, qual artista você quer homenagear? Ela falou assim, eu queria homenagear o Rodrigo. O Rodrigo Saramago. Aí eu falei, eu vou homenagear o Ruiz, Garmin, então, porque tinham muitas peças dele, sim. E do Rodrigo, e aí ela falou, eu vou ficar com o Saramago, eu falei, então eu vou fazer com o Rude. Então, essa troca e essa amizade, carinho que a gente tem um pelo outro, assim, ela, no dia que estava montando, tinha uma das colunas que eu havia colocado uma régua, aí ela falou, poxa, Pedro, o Rodrigo trouxe uma escultura do tamanho, você se incomoda de botar o quadro? Não. Eu falei, lógico que não, eu falei, botei na hora, ela colocou a escultura lá, então, e o resultado foi lindo, eu trabalhei, coloquei, porque eles estavam trazendo a marca Vendôme, que é uma marca espanhola, tem fabricação lá em Valência, na Espanha. E aí, quando eu vi uma peça que na minha cabeça, o projeto partiu dali, aí eu falei, eu não quero nem saber quanto custa. Ele falou, você sabe quanto custa? Eu falei, não quero nem saber quanto custa. Eu quero aquilo ali. O resto eu faço bastante comercial, a gente vai usar. Mas no final ele até falou, se você souber quanto que tem no seu espaço, no da Cristiane, se você falar para o cliente, eles vão surtar. Porque às vezes você não tem condições de fazer isso para um cliente. Sim. Mas quando você tem quando você mostra faz uma total liberdade... você realiza seus sonhos. Gente, mostra é muito bom, né? Assim, porque você faz um sonho. Não tem ninguém te controlando. Mas é muito bom, assim, eu acho liberdade assim, criativa a arquitetura, eu sempre falo uma frase que eu falo, é arte, é liberdade, que a gente é livre, porque ninguém tem que sair da caixinha. E é realização de sonhos. E na mostra a gente realiza os nossos sonhos. Sim. É o nosso mundo, sim, é o nosso modo de ver. É o que a gente quer fazer. É o que a gente quer. Mas eu acho legal também esse dia a dia. Cada cliente é único. Então a gente faz um projeto, como eu falo, eu gosto de estudar muito o cliente. E cada projeto é único. Então eu penso assim, um dia eu tô aquele projeto, como eu estava falando nisso, toda glamourosa, no dourado. Daqui a pouco eu já tô no conceito. À tarde eu já sou outra pessoa. E eu acho que eu vivo... Em cada projeto que eu eu vivo naquele mundo. Eu acho que eu entro na personalidade dali, daquele... É como se eu estivesse vivendo naquele ambiente, eu me transporto para aquele lugar. Uhum. Então, começo a viver aquela fase mais glamourosa. Daqui a pouco eu tô aquele estilo mais minimalista. Já é outra Cristiane. Então, são várias faces. E tem a minha face. A minha face é no evento que eu realizo a minha face. Na nossa casa também, sim, que a gente bota um pouquinho nas mostras e na nossa casa. Na mostra. E parece que o nosso olhar começa a procurar aquilo, né? Às vezes a gente está na fase glamourosa, então visita feira, visita... Procura material de pesquisa e parece que você começa a enxergar aquilo em tudo que é lugar, né? Isso aqui combina com o projeto do fulano e tal. Aí você já tá numa casa de praia, que é o outro todo assim, aí você já fica vivendo aquele espírito, aquele lifestyle completamente, você já vira praiano, daqui a pouco você vira serrano. Tem essa coisa, né, do processo criativo, a gente pensar muito no cliente. Aí eu acho assim, você tem que ter a tua identidade. Criando essa conexão. Dentro de cada projeto, você vivendo no glamouroso, no aquele urbano, mais minimalista, todo com aquelas linhas retas, mas você tem algo teu ali que tem uma marca em cada projeto. Sim. A sua identidade fica um pouquinho... Você deixa a sua identidade... Sim, é verdade. Né? Isso é fato. Isso é fato. Você tem a sua leitura de projeto, que você roda para vários estilos, mas aquela marca, a sua... Tem um pouquinho de você em cada um ali. Você vive... vários mundos, mas você tem a tua essência ali, sabe? Tem alguns colegas até falando isso, que colocar a identidade no projeto, embora você esteja traduzindo o desejo do cliente. Tem muitos amigos de profissão
colegas que já conhecem tanto o trabalho que às vezes passam, isso está a cara da Cristiane Adrião. Nossa, isso aqui foi Pedro que fez. Isso aqui, então, assim, embora você direcione para o desejo do cliente, para aquilo que ele sonhou, você bota um toquezinho sempre. Tem, mas eu posso dizer que a vida é animada, né? Um dia você está vivendo assim, não é nem um pouco assim monótona a nossa vida. Não, nem um dia pouco, a gente está cada dia um problema diferente, cada momento é um problema. São vários problemas diferentes que você vai administrando, mas assim, cada dia você está vivendo num mundo diferente. É um pouco de sonho também, né? Eu também sou muito assim sonhadora, né? Então eu acho que eu vou entrando nos sonhos dos clientes, vai vivendo aquilo, vai sofrendo junto, não vamos mudar isso aí aqui. Eu vou mesmo, eu entro dentro até no sofrimento. Gente, aproveitando que a gente está falando sobre parceria, a gente tem que contar uma novidade para o nosso público fiel. Uma novidade muito bacana. A gente está muito feliz com essa novidade. Nós temos o nosso parceiro, nosso patrocinador agora, que é a Vilarejo Conceito. Nossa! Maravilhosa! Nosso primeiro patrocinador aqui. Nossa. E antes de tudo, antes de ser nosso patrocinador, eles são nossos parceiros já há muito tempo. E uma empresa que a gente confia, a gente gosta muito, a gente sente muito à vontade de trabalhar com eles, porque eles nos dão essa segurança, nos dão esse pós-venda, né? E a gente fica super tranquilo de indicar. E a gente assina embaixo. Nossa, eu assino 10 vezes, porque, na verdade, eu havia sempre pedindo ao meu querido e amigo, né, não estamos aqui, mas meu querido amigo Ângelo, eu falava com ele assim, ele era presidente do clube de arquitetura, né, então eu falava para ele, poxa, bota uma loja bem bacana, grande de revestimentos, porque a cidade é pequena, tem boas opções, tem, mas a gente precisava de uma, assim, e quando ele trouxe a Vilarejo para a cidade, eu entrei, eu falei assim, juro para vocês, eu falei, eu estou na Disney. Porque, assim, a Vilarejo também, ela veio com uma proposta diferente, embora ela tenha a linha que todo mundo tem do básico, ela veio como boutique, ela entrou com o conceito, entendeu? Tudo diferenciado, todos os lançamentos de feiras você encontra ali. Então, quando você leva o projeto, você tem desde o mais básico que a gente utiliza até aquele diferencial que você quer marcar o projeto, entendeu? Peças gigantescas, únicas, que tem que ser içadas. Você olha, meu Deus, o cliente chega na loja, como que eu vou colocar isso na minha casa? Eu falei, fica tranquilo, gostou, você se identificou, a gente consegue. Nossa, eu acho assim, fantástico. E agora eles conseguiram também um espaço maior ainda, da primeira vez que quando eles vieram, eles estavam num local muito bacana, mas um pouco difícil acesso, tudo. E eles estão agora numa via fantástica, que é uma das principais ruas de Caraí, né? Sim, e com uma loja gigantesca, linda, maravilhosa. Quando eles chegaram em Niterói, eles levaram a gente para conhecer o centro de distribuição deles, que é enorme. Então, assim, gigantesco. Eles têm um estoque imenso. Então, às vezes a gente precisa de um material e aí no dia seguinte, 2 dias depois, você já tem aquele material na obra para socorrer a gente. Um ótimo estoque. Então, para vocês aí, já fiquem ligados nessa parceria. Hoje o tema é parceria, calhou perfeito. Muito feliz e dou os parabéns. Obrigada, Vilarejo, viu, gente? E continuando, na prática, vamos falar aqui de algumas assim, experiências que a gente teve com parceiros, né? Que no dia a dia a gente fala assim, parceria, mas parceria de quê? Para quem está nos assistindo, quem acabou de se formar, por exemplo, quem está estudando. Que fornecedores são esses? Vamos listar aqui mais ou menos? Marmoraria, marcenaria, iluminação, mas o quê? Equipe de mão de obra. São muitas empresas envolvidas, sim, né? Sim. As empresas que, normalmente, quando a gente terceiriza, né? Empresas de engenharia que dão suporte para a execução, né? Aquilo tudo que você falou, iluminação, revestimentos, iluminação, sustentabilidade, a parte de energia solar, reaproveitamento de água. Sim. Hoje, cada dia mais, os clientes buscam nas empresas soluções que venham agregar, diminuir o custo elevado que existe hoje. Então, até pela proteção do planeta, então a gente tem que ter o cuidado sempre de pensar na sustentabilidade, no reaproveitamento, né, em tudo, não só nos materiais recicláveis, mas em tudo, de energia, de água, tudo, reaproveitamento de tudo. Eu fiz agora recentemente um projeto
totalmente 100% voltado para a sustentabilidade, né? Embora a casa fosse muito grande, muito espaçosa, a pessoa realmente tinha muitos recursos, mas assim, ela totalmente, tudo ali, o reaproveitamento da água, a energia solar, tudo feito dentro dos padrões para você realmente não agredir a natureza, a preservação, o terreno mesmo. Revestimentos assim, também, escolheram revestimentos, tudo. O selo. E isso foi a exigência do cliente. Então, eu achei bacana a preocupação dele, porque nós temos a obrigação de pensar no planeta e os clientes hoje estão muito mais voltados também para isso, a economia, devido às mudanças que estão acontecendo no mundo. Então, o bem-estar, né? E a proteção da vida e do planeta, né? Então, eu acho isso bacana, acho muito legal, né? A sustentabilidade é importantíssima. E eu acho legal também, a gente está falando de parceria. Uma vez aconteceu em uma obra minha, um erro meu até, sabe? Assim, era uma marmoraria até conhecida da gente e tal. Mas, assim, foi um erro meu, assim. Eu botei um tamanho errado, assim, da cuba, sabe? E aí, quando chegou, na verdade, eu especifiquei uma cuba pequenininha, gente. Tava errado o negócio, né? Sim. Quando chegou na cada cliente, aquela cuba pequenininha, eu falei, gente, não pode ficar assim. Eu fiquei desesperada. Aí eu liguei pra marmoraria. Falei, fulano, me ajuda, pelo amor de Deus. Foi erro meu, mas eu preciso da sua ajuda, porque eu não tinha condição de pagar aquela... Acontece, não é só com você, isso aí só parceria mesmo. Exatamente. Eu falei assim, eu não tinha condições de pagar uma outra bancada e a cliente não tinha nada com isso. Eu falei, não, olha só, fulano, pelo amor de Deus, me ajuda, me salva, troca essa bancada, bota a bancada... Ele, não, fica calma, a gente vai dar um jeito. Isso é parceria. Sim. Né? Assim, o cliente não soube, não foi erro da marmoraria, foi um erro meu, mas como a gente já tá ali... Aí salva a gente, falei assim, ai, graças a Deus. Aí a marmoraria foi lá, trocou, eu falei... É isso aí. O cliente não soube de nada, mas já olha como é importante. Mas já aconteceu, a gente pode falar que tudo que acontece com um acontece com todo mundo. Você acha que já não aconteceu? Graças a até marmoraria também, que eu tenho que agradecer a parceria, que já me salvou de algumas situações também. Que é uma importante, né? Sim, é fundamental, porque eles te dão suporte, né? Se por um acaso, na hora que está colocando, né? Partiu uma bancada, rachou, entendeu? Assim, até a mão de obra, às vezes, e a gente pede um socorro, um apoio, entendeu? E a marmoraria não é parceira, vai falar assim, quebrou na obra, não tem nada com isso. E aí? Sim, não. Os próprios anos de parceria, eles acabam... o cara sabe que ele não vai perder ali aquela pedra para substituir, ele trabalha com você há anos, o cliente vai ficar satisfeito, ele vai indicar a marmoraria e se ele perde um pouquinho aqui, ele vai ganhar lá na frente a confiança do profissional e do cliente. Isso vai rolando, é uma bola, entendeu? Aquilo que eu te falei que eu contei do apartamento do Leblon, deixaram a janela um pouquinho aberta, estava o papel instalado, o espelho instalado, o piso instalado, tudo pronto, entrou um vento, soltou a escora do espelho, caiu, furou as placas, o piso de encaixe da Uniflex, quebrou o espelho, rasgou o papel, e sim, eu falei, meu Deus, eu liguei, por favor, me ajudem. A janela ficou 5 centímetros aberta. Em 24 horas, o papel foi recolocado, tinha um rolo a mais, mas a empresa mandou, o funcionário foi recolocado, foi reposto o espelho, trocaram as réguas, 6 réguas da Uniflex de piso laminado que haviam sido furadas. O cliente soube, mas ele não teve gasto para isso. A parceria de todas essas lojas foram 1.000, não foram nem 10, entendeu? Então, bastou um telefonema. No dia seguinte, menos de 24 horas, estava resolvido todos os problemas de um ambiente pronto. Muito entendeu? bom isso. Como que você não vai acreditar? Eu posso dizer também, assim, aconteceu uma situação com loja de planejado, né? Que eu sei que foi uma situação de um vidro que aconteceu, que eu sei que não teve a ver com a loja, não tinha a ver comigo, eu tenho certeza que foi um problema com a cliente, só que a loja, em fidelidade a mim, em parceria a mim, ela trocou tudo para me ajudar. Sim. Para poder... Isso é muito bacana. E honrar seu nome também. Honrar o meu nome, entendeu? E eu sei que o problema foi o problema que aconteceu na obra. Mas a pessoa chegou junto,
para poder... Muito bacana isso. Alguém se responsabilizou. E esse alguém era nosso querido que se responsabilizou pela... É uma parceria muito boa. Eu digo para vocês, assim, o que eu coloco na minha casa, eu digo para o cliente, se eu botei na minha, você pode ter certeza que eu confio e eu acredito. E qualquer problema, eu já troquei esquadrilha, já fiz tudo. Cansei, vou trocar. Tá ali e, sabe, nunca deu... quebrou um vidro porque uma vez já aconteceu na minha casa. Ela tem um pé direito muito alto e tem um pano de vidro. E a árvore, eu esqueci de podar, tem que podar porque eu moro numa reserva. Então, bateu o galho e o vidro do segundo pavimento em cima, aquilo despencou do pé direito duplo, espatifou tudo em cima, quebrou o vidro da mesa, graças a Deus não tinha ninguém em casa. Mas, assim, a empresa no dia seguinte, que eu falei, vai chover, daí o estrago, porque tinha tapete, tinha tudo, eu arrastei tudo, mas no dia seguinte a empresa foi lá, colocou, entendeu? Assim, não tenho o que falar, entendeu? Isso não é porque sou eu, Pedro. Sim. É porque faz sempre com todos os meus clientes, entendeu? Basta eu ligar, entendeu? Falar assim, olha, eu preciso de uma ajuda, tá lá. A gente se sente sem prioridade. Quem a gente está sempre junto, eles são prioridades para a gente, mas a gente também é prioridade para eles. Então, a gente é bem tratado. Sim. Sabe? É tratado com cuidado. Nós e não seus somos clientes, E os meus clientes vão ter todo o cuidado. É verdade. E os empresários, quando fazem uma festa, aniversário na casa, faz questão. Olha, a gente vem aqui, são amigos que viajam conosco. Amigos, né? Ó, poxa, eu ganhei um prêmio uma vez da Uniflex para ir para a Argentina para assistir a Casa Foa, feira, né, da Casa Foa. Aí o dono da Delano, cara, você ganhou, eu também vou. Aí eu falei assim, poxa, vamos, porque vai ter os 20 anos da Pachá, na festa, né, lá. Eu falei, caramba, não sabia. E assim, ele viajou conosco. E quando eles pegam normalmente um grupo de 20 pessoas, né, 30 profissionais, e viajam junto, gente, aquilo. Teve uma viagem que nós fizemos para Milão, que foi todo mundo, assim, que a gente conhece, que a gente se identifica. Aquilo virou uma festa, porque o pessoal ia, fazia a sua visita à feira, ia no que ele gostaria de ver primeiro, tal, todo mundo fez tudo. No final, vamos jantar onde foi todo mundo para lá, os empresários. Não precisa nem ir tão longe lá em Milão, né? No próprio sul ali, naquela Mostra Brasil então, que tinha, Mostra Casa Brasil, Bento Gonçalves. Gente, acho que era um Milão no sul. Em Bento Gonçalves, gente. E esses momentos são gostosos, né? Porque é um momento de troca também, né? Eu acho histórias engraçadas, porque imagino, viajar com vocês deve ser delicioso. Milhões de histórias, gente. Milhões de chorar, de rir. Assim, da gente ver o pessoal, todo mundo ia, só tinha uma boate, então todo mundo ia para a mesma boate. Lá na Ferrovia? Ferrovia ou... Não, em Bento Gonçalves, lá onde tinha aquela boate que era... Não, tinha a Ferrovia e tinha aquela outra, que tinham duas, era... Qual é o nome? Que era uma perto... Enfim, aquilo era hilário, gente. As pessoas subiam no palco, pegavam o microfone, a pessoa estava fazendo show, quer cantar. Era uma coisa assim. E as vinícolas também, né? Que a Cris é Não, viajar com o Pedro era muito bom, viajar com o Pedro, que Pedro não bebe. Aí a gente, assim, nas vinícolas tops, em Mendoza, nos melhores vinhos, os mais tops, os premiados. Pedro não bebe, aí daqui a gente começa os melhores do terceira pra cá. Aí eu tomava os melhores meus com os melhores de Pedro. A gente ia trocando, bebe aí, Cristiane, isso aqui é dali. Pedro no suco de uva. No suco de uva, porque tem que estar na taça de vinho. Não, eu não vou ficar de fora. Tem que fazer tem que fazer a social, né? Tem que ficar lá com um drink. Mas é muita coisa bacana. Foram muitos momentos bons e muitos ainda estão por vir. Isso que vale a pena também. O melhor está por vir, tem muita coisa boa para viver ainda. Momentos, ainda para da carreira, né? Coisas engraçadas, coisas não só novas, nas viagens. Isso. Muitos clientes novos, cada um com sua história. Vamos ter muitas histórias, vamos ter muitas aventuras no meio do caminho ainda, muitos problemas. Sim.
Mas, gente, a gente está quase encerrando, mas a gente não pode encerrar sem ouvir alguma história engraçada de obra, porque a gente sabe que obra sempre gera histórias hilárias. Já contei aqui a história da... Não, olha, Pedro tem uma história ótima. eu tenho uma já que contou assim... aqui, mas a gente ficou 2 horas conversando antes de gravar. Tem. A gente conversou muito. Gente, eu tenho uma que é assim, inesquecível, porque assim, a gente montou o apartamento, o ambiente, e aí eu tenho a minha querida paisagista, e é muito querida por muitos, todos, Simone, eu falei para ela, poxa, faz um jardim maravilhoso, permanente, né? E ela fez um jardim lindo, e eu fiquei tão feliz, porque realmente era num ambiente de jantar, tinha o espelho e tudo, e, na verdade... Era quando um eu fui, jardim vertical. Jardim vertical, Permanente. Então, silicone, aquela coisa toda. Mas perfeitos, né? Hoje são perfeitos. São materiais importados, fica perfeito. E aí, eu marquei com o fotógrafo para ir tirar as fotos. E aí, a cliente não estava em casa. E aí, quando eu entrei e cheguei com o fotógrafo, a cliente estava indo regar o jardim vertical permanente. Pelo amor de Deus, não! Eu falei, você vai matar minha amiga, faz Aí ela falou, mas não tem como. Eu falei, não, é porque está muito recente. Para você ver como a planta é parecida com a natural. A minha cliente ainda não te contou, mas não pode molhar, essa é permanente, não pode molhar, você vai estragar, né? Não ia se estragar só o jardim, porque aquilo ia escorrer, ia pegar no piso, ia pegar... Então, mas assim, foi muito engraçado ela chegar com a jarra d'água, eu pensei até que ela fosse... Ela foi na direção do troço, quando ela levantou, eu falei, o que você vai fazer? Vou molhar o jardim. Comigo aconteceu uma mais ou menos parecida, foi no dia de uma foto também, arrumei tudo, né, eu peguei um quadro emprestado, topíssimo, desses artistas topíssimos, só que era uma varanda. Aí... para fotografar, era emprestado. Que a gente faz, às vezes, umas produções, pega emprestado, isso é super normal, né? Uhum. Aí fui em casa me arrumar para voltar para a foto. Ventou. O quadro rasgou. Meu Deus. Jesus. Eu não sabia o que eu fazia, porque a preocupação, o quadro uma fortuna. O quadro. Graças a... rasgou. Era tela. Era uma Rasgou a tela. E aí? E aí que, assim, rasgou. a loja foi super bacana, cara. A loja, fiz de tudo para pagar, mas a loja foi assim, a natureza. Mas a loja... Gente, ela tá falando... Trocou o quadro? Não, a loja... não é que ela tenha trocado. Gente, eu não tô entendendo a história, não, desculpa. na foto nem apareceu muito, porque na foto você dá uma disfarçada. Mas o quadro era emprestado, né? prejuízo. Foi emprestado. Foi emprestado. Agora que eu me liguei. É uma responsabilidade imensa quando a gente enche carro de adorno. De adorno, E eles enrubaram. de quebrar. Qualquer problema. Gente, aconteceu a mesma coisa que ela está falando aí comigo, só que no dia que a cliente comprou, o marido dela falou, olha, no meu, foi um escritório de advocacia, ela falou assim, olha, o meu eu quero o quadro de inverno, porque era tudo cinza com preto, a sala dele, né? E a esposa era madeira crua, off-white, e fez uma tela mais para verão, mais em tons claros, tudo, mas ele ficou tão doido com a tela, que no dia que nós fomos colocar, graças a Deus a artista foi junto, aconteceu exatamente isso que você falou, a janela estava aberta do escritório. Ele apoiou no chão até o rapaz furar. Nisso que ele apoiou, nós fomos para a sala da esposa fotografar aquilo tudo, botou o dela no lugar. Quando voltou, a dele, o vento jogou na quina da mesa dele e rasgou. Meu Deus. As lágrimas do cliente desciam. Ele falava assim, Pedro, não quero outra. Aí a artista que estava junto, ele citou, minha querida amiga, também falou assim, fica tranquilo, não chora, eu vou aproveitar, eu vou vou fazer que você não vai nem perceber que rasgou as lágrimas dele chorando. Aí ela falou assim, e quando ela trouxe novamente, entregou para ele,
E falou, você pintou outra? Ela falou, não, a gente colocou textura, fez aquilo tudo e Que ficou massa. imperceptível. Esse foi uma tela, já tem muito tempo. Olha, isso aí já tem, foi uma história, essa minha história foi coisa de, deve ter, foi em 2001, tem muito tempo. Foi até naquela Você loja. vê como marcou, né? Foi aquela Sim, loja, né? aquela, a Geisa, lembra da Cantos? Foi até ela, vocês se lembram da Lembro da loja de sim, Adorno, depois Cantos. virou Lopes tinha. Aquela Não, Cantos. lições aprendidas Cantos, do programa não de lembra hoje. Cantos? Fechem as janelas, não é isso? Fecha a janela. Bacana, ela me Fecha sempre emprestou janela. um quadro e depois nada, não se preocupa com isso. Eu toda preocupada. Aí a gente acaba Ai, fica que bom, estreitando até mais a parceria, né? Sim. Porque você, pô, a pessoa foi bem legal. Na época eu nem era tão parceira dela, na verdade. Mas é assim Aí que você vai cria se essas tornando- parcerias. Você fica com sentimento de gratidão também. É, Você, nossa, ele me ajudou. exatamente. Já cria um tanto, vínculo, né? né? Aí uma foi. confiança. Isso É aí. bem bacana. Muito Gente, bacana. vamos dar. A gente tem a lembrancinha Sim, do nosso verdade. patrocinador. Vamos aproveitar. A gente queria oferecer para vocês Ai, aqui, obrigada, ó, oferecimento do nosso patrocinador da Vila É o Gente. brinde pra vocês. Olha, gente. Ai, João Pedro vai adorar Doce também. de meu leite da filho. Vila é maravilhoso. Olha, Eu gente. já experimentei. Amo. Teve uma promoção lá na Vilarejo que você ganhava uma raspadinha, lembra? A nossa Ai, cliente que ganhou, sei lá, delícia. umas 6 raspadinhas. Na hora de raspar, ganhou doce de leite. Eu ganhei 3 doces de leite. Ganhou né? 3, ela me deu. Tinha outros prêmios também, tinha televisão, mas eu Ah, três bem Gente, legal. muito bom. É uma Eles delícia. têm... Nossa, maravilhoso. É, porque a Vilarejo tem um hotel. Tem um Não, hotel, não, é. O hotel Maravilhoso. fazenda deles. O Quando hotel João Pedro era fazenda. pequenininho. Eles produzem Ele lá. vinha Eles até produzem fazenda. lá, Eles- é muito eles bacana. produzem Aí eu- tudo. É uma delícia. Aí eu fui no hotel deles, na verdade eles nem tinham ainda. Eu conheci o Hotel Fazenda Vilarejo antes de conhecer a própria Vilarejo. porque eles vieram que pra cá começaram depois, por lá, né? né? Então é isso, pra vocês aproveitem. Muito obrigado, o adorei o brinde. carinho. Obrigada. E nós estamos nos despedindo, Sim, né? A gente queria agradecer Tá acabando. imensamente a presença Nossa, de muito vocês bom. aqui. Ah, foi uma ótimo, a gente delícia. conversou, ficou muita vontade aqui. legal, Foi né? bem legal, Que foi bom. uma... Agradeço o convite, a Foi um oportunidade. programa, um Muito- evento. É muito legal essa troca, né, de energia, de né, verdade. vivências, né? E De assim, o carinho, muito bacana poder passar para todo mundo um pouquinho, né, da história Da história de né? vocês. Isso é fantástico e eu agradeço muito, fico honrado, principalmente com estar aqui com a Cris, né, que ela faz parte da minha história, eu também da dela, somos muito queridos e vocês são muito queridas também. Vilarejo, parabéns, tá? É seu primeiro parceiro, vocês escolheram muito bem, né? Apoiador, muito bom e boa sorte para vocês no programa, porque tem Gente, pra tudo quem não para. conhece, não segue ainda, Pedro, fala o seu arroba pro pessoal te seguir. Na verdade, o Instagram é @PedroGismonde Arquitetura, Gismonde com DI, né? E é isso. E Cris, qual E o seu? meu, @Cristiane Adrião Arquitetura. É Cristiane Adrião. Cristiane Adrião porque eu Arquitetura. falo Cris Adrião. É porque o Cris Adrião é o perfil particular. Ah, sim. Mas o profissional é Cristiane Adrião Arquitetura. Minha xará. É ali que tem os projetos, mais a vida profissional mesmo. Ah, que legal, gente. Muito obrigada. Vocês sigam a gente lá no Arque Pode Tudo. Clica no sininho, pelo amor de Deus, gente. Não é só coisa, tem que clicar no sininho. Comenta, compartilha. Com Semana que certeza. vem estaremos de volta. Isso aí. Até semana que vem, então. Obrigada, gente. Beijo. Tchau, Obrigado. obrigada. Beijo. Beijo.